dia a todas. Estamos aqui para mais uma Escola do Mestre para Mães. Hoje o nosso tema é socialização. Nós vamos continuar o tema que nós começamos algumas semanas atrás. Fico feliz de ver vocês aqui a cada semana. Eu sei que cada uma de vocês também tem lutas, que não é fácil para vocês também estar aqui a cada terça-feira. Mas estava até falando com uma mãe outro dia que às vezes no início do nosso estudo aqui na terça-feira, ou antes, no dia anterior, às vezes eu estou me sentindo assim cansada, né? Parece que eu não vou conseguir participar aqui do nosso estudo cedinho, mas depois que a gente começa o nosso estudo, Deus vai renovando as minhas forças e eu esqueço o cansaço, esqueço tudo, né? A gente esquece os problemas, os desafios, as dificuldades, porque estarmos aqui reunidas para orar, para buscar a Deus, é realmente restaurador. E espero que vocês também se sintam renovadas com esse estudo, com esse encontro aqui, essas orações também. Bom, na semana passada nós discutimos sobre as perguntas, a partir da pergunta 8, né, do estudo 13. Então, nós estamos estudando aquela história de quando o menino Jesus foi até o templo em Jerusalém, na época da Páscoa, com os seus pais, e os pais perderam o filho. Como pode, né? Um pai perder o filho, uma mãe perder o filho. Imagine, eu fico imaginando o coração, né? A angústia de Maria e José, em meio a tantas pessoas ali, eles perderem o filho. E nós vimos que eles demoraram um pouquinho, né, para perceber a ausência do menino Jesus, do jovem, né? Ele já era um jovem, com 12 anos. E eles perceberam quando Jesus não apareceu para ajudá-los, quando eles iam parar ali para repousar. Já fazia um dia que eles estavam ali viajando e não tinham percebido a ausência do filho. E aí, quando eles foram parar para repousar, eles perceberam a ausência do filho, porque Jesus não estava lá para ajudá-los, como ele sempre fazia. E aí, José e Maria voltaram para o templo e reprovaram Jesus, né, pela, por aquele acontecimento. E aí Jesus deu uma resposta educada, respeitosa, mas que foi uma reprovação branda, né, para os pais. Então a gente viu que Deus confiou Jesus a Maria e José como um depósito sagrado, e eles se descuidaram, eles negligenciaram o filho, né, o cuidado que eles deveriam ter tido com o filho. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, que muitas vezes nós, mães, também cometemos o mesmo erro, né, de negligenciarmos nossos filhos, tirarmos os olhos dos nossos filhos, e, e até conversamos um pouco sobre alguns perigos, né, dessa negligência. Então, continuando o nosso estudo hoje, na pergunta 12. Qual era a atitude das pessoas ao saírem do templo e voltarem para casa? Ele diz para comparar com a atitude de Jesus. Então, a gente está escrito ali que o povo, às vezes, depois que saía, né, participava daquela cerimônia da Páscoa, eles se esqueciam do que eles tinham acabado de presenciar ali. Esqueciam aquele culto que eles tinham do qual eles tinham acabado de participar devido à empolgação com a viagem e aquela socialização. E eles não, eles saíam dali, em vez de manter aquele espírito de meditação, de oração, eles não estudavam nem meditavam o coração sobre a missão de Cristo, que era o que eles tinham aprendido ali na Páscoa. E eles não se desviavam dos cuidados terrenos. Então, saíam dali e com a mente focada nas coisas terrenas, em vez de continuarem com a mente focada nas coisas do alto, né? Eles não entendiam a promessa da libertação do pecado, que era o principal. Então, aquela cerimônia tinha esse propósito, a cerimônia da Páscoa. Não era para ser
um mero culto, uma mera formalidade, mas para a maioria das pessoas, aquela cerimônia, aqueles cultos tinham se tornado uma mera formalidade. E aquele culto que deveria, aquela cerimônia que deveria remeter à libertação do povo do Egito, lembrá-los, fazê-los pensar na libertação que o Messias viria dar a eles, né, a libertação do pecado. Muitas vezes esse enfoque, né, principal ficava, se perdia, né, em meio àquela empolgação. E às vezes acontece isso com a gente, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente sair do culto, acabou de participar de um culto na igreja, né? Muitas vezes a gente ouviu um sermão assim impactante, mas aí é só acabar o culto que aí começam as conversas, o barulho, muitas vezes dentro da igreja, e a gente vai ver mais nas próximas perguntas aí, como que a gente deveria se comportar dentro da igreja e fora, até mesmo nos arredores da igreja, né? Ou em eventos religiosos. E às vezes a gente age como o povo daquela época, o povo de Israel daquela época. A gente sai do culto e perde aquele espírito, né? Aquela, a gente não sai com o espírito de meditação, de oração, e se envolve em conversas que muitas vezes nem são apropriadas para um dia santo, né? Quando se a gente está ali no dia santo do Senhor, no sábado, e a gente começa às vezes a conversar de coisas da semana, coisas seculares, e a gente perde o foco, né? Perde a impressão que aquele culto, aquela mensagem causou sobre nós, se perde muitas vezes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora, o contrário do povo. Como que foi a atitude de Jesus quando ele saiu do templo e voltou para casa? Então, ele diz que Jesus se esquivou da multidão, porque ele queria ficar refletindo sobre o que ele tinha acabado de presenciar ali naquele culto. E ele desejava, ali no Desejado de Todas as Nações, diz que ele desejava voltar de Jerusalém quietamente, só com os pais, Maria e José, que eram os que conheciam o segredo da existência dele. Então, ali ele tinha recebido uma revelação de Deus, de que ele era o Messias. E ele queria estar só com aqueles que sabiam desse segredo. E por quê? Porque ele esperava conversar com os pais sobre as profecias referentes aos sofrimentos do Salvador. E interessante que, mesmo ele sendo um jovem, a preocupação dele, quando ele descobriu que ele era o cordeiro que seria morto, a preocupação não foi com ele mesmo. Ele diz que ele queria ter aquele momento a sós com os pais na volta para casa para aliviar a dor da mãe futuramente, porque ele pensou, olha só, a abnegação, né, o altruísmo. Em vez dele pensar no próprio sofrimento, ele pensou no sofrimento que aquilo ia trazer para a mãe dele, e ele queria desde já começar a aliviar o sofrimento da mãe. Que lindo, né? E será que qual será que tem sido a atitude dos nossos filhos, a nossa atitude, a atitude dos nossos filhos, quando a gente participa de um culto na igreja? Será que a gente tem tido essa mesma experiência de Jesus, né, de sair dali tranquilos, quietos, reflexivos? A gente até comentou na semana passada, né, que brasileiro parece que tem uma dificuldade com o silêncio, né? Parece que a gente não pode ficar um segundo, um minuto em silêncio, a gente está com uma outra pessoa, né? Se fica aquele silêncio, parece que as pessoas ficam sem graça, sem jeito, e parece que tem que estar sempre falando, sempre conversando. E a reflexão, a meditação é uma coisa que precisa fazer parte da vida do cristão. A gente não deveria ter medo do silêncio, ficar incomodados com o silêncio. O silêncio torna mais audível a voz de Deus. Por isso que nós temos incentivado vocês a acordarem cedinho, para ter aqui o nosso encontro, porque é difícil a gente ouvir a voz de Deus em meio ao burburinho, né? Em meio aos barulhos, né? Aos ruídos da vida, do dia a dia. Então a gente precisa ter um momento a sós com Deus.
E muitas vezes a socialização, os encontros sociais, terminam tirando a nossa mente, nos desconectando de Deus, inclusive no dia santo do Senhor. O sábado é o dia bíblico, né? Instituído por Deus na criação do mundo, para nós fazermos o quê? Termos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias conversas, para nós tratarmos dos nossos próprios interesses? Não, como está escrito lá em Isaías 58, o sábado é um dia especial de adoração a Deus, é para nós conversarmos sobre as coisas de Deus, não sobre as nossas coisas da semana, trabalho, né, nossos interesses pessoais. É um dia para nós nos conectarmos com Deus e para nós passarmos o dia inteiro conectados com Deus. Na verdade, isso deveria ocorrer todo dia, né, a semana toda. Mas o sábado é só para isso. Olha que privilégio, né? E às vezes a gente troca esse privilégio por outras coisas. É um dia que a gente poderia estar assim o tempo todo conectado com Deus, só conversando sobre assuntos espirituais. A gente já passa 6 dias da semana conversando de outras coisas, né? Trabalhando, correndo de lá, né, daqui para lá. E no sábado é um dia que a gente poderia parar para descansar, para a gente é um dia que a gente deveria ser mais reflexivos, né? Talvez até falar menos, porque às vezes quando a gente fala demais, a gente muitas vezes termina falando que não deve. Refletir mais, falar menos, e se for falar, se for conversar, conversar sobre as coisas do alto, as coisas espirituais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas conversas, não só no dia santo do Senhor, mas sempre, né? Em qualquer evento religioso que a gente participar, a gente corre esse risco. Em qualquer encontro social, a gente corre esse risco, né? E como que será que José e Maria poderiam ter evitado perder o filho? O que vocês, a que conclusão vocês chegaram aí? Eles poderiam ter evitado perder o filho? E se sim, como eles poderiam ter evitado isso? Alguém gostaria de comentar? Na página 50 do Desejado de Todas as Nações, está escrito que sim, José e Maria poderiam e deveriam ter evitado perder Jesus, se eles tivessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração. Eles teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado e não teriam perdido de vista Jesus. Então, que lição importante para nós, né? E a pergunta 14 qual é a importância eu escrevi aí, qual a importância de nos congregarmos com os irmãos na igreja, né? Mas eu diria, até poderia fazer essa pergunta de outra forma, qual a importância da socialização cristã? Porque a socialização pode ocorrer em diversas situações, não só na igreja, né? Ou com os irmãos da igreja. A socialização ocorre em diversas situações e com tipos diferentes de pessoa. Mas nós que somos cristãos, precisamos sempre pensar que a nossa socialização tem que ser cristã. E o que é cristão? Alguma coisa cristão? É que imita Cristo, né? Então a gente tem que sempre pensar na nossa socialização, nos nossos encontros sociais. Eu estou imitando a Cristo? E a gente está vendo aqui como Jesus se comportou num evento social, num evento religioso, né? Então, qual a importância da socialização? O que está escrito lá em Hebreus? Gostaria que alguém lesse, por favor, Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25. Aqui nós temos um conselho, né, uma orientação muito importante para nós, que somos cristãos. E que nessa época de pandemia, talvez muitos de nós não estejamos praticando, né? Hebreus 10, 24 e 25. Alguém achou aí? Poderia ler? Bom dia, Marili. Bom dia. Bom dia a todos. O verso fala assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros,
e ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Obrigada, Adriana. Olha só que orientação importante. Parece que Paulo estava falando para a gente agora, nessa época de Covid, de pandemia, né? Então, aqui diz que nós precisamos nos congregar com os nossos irmãos. E já naquela época tinha alguns que estavam tendo o costume de não se congregar com os irmãos. Então, agora nessa época de pandemia, a gente se acostumou a participar de cultos assim, virtualmente. E talvez a gente tenha acostumado tanto com isso que tenha até perdido a vontade de voltar a se congregar na igreja com os irmãos, né? E eu sei que muitos ficaram ansiosos para voltar a se congregar na igreja. E eu sei que muitas igrejas estão se congregando, né? E que bom, porque nós precisamos desse encontro com os irmãos. Não é a mesma coisa esse encontro virtual, é muito bom, né, nós nos encontrarmos virtualmente, mas nós precisamos do encontro presencial com os nossos irmãos na igreja, né, faz parte da vida do cristão. Por que que isso é importante, esse encontro, nos congregarmos com os irmãos na igreja é importante? Então, aí, diz algumas coisas, né, ele diz que é importante e necessário para... Então, no verso 24, nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Então, quando nós nos congregamos, inclusive aqui, né, nós também podemos experimentar um pouco disso. Aqui a gente não consegue ver todo mundo, a maioria fica de câmera, né, fechada. Então, na igreja a gente consegue ver todo mundo. Obrigada aí, os que abriram a câmera. As que abriram a câmera. É bom a gente se ver. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez seres sociáveis. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa ver gente. Se a gente ficar muito tempo sem ver gente, sem conversar, sem interagir com outras pessoas, a gente pode desenvolver problemas, né? Problemas físicos, emocionais. Ninguém é uma ilha. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados. Então, é importante nós nos congregarmos para nos animarmos uns aos outros, como acontece aqui também, né? Nos animarmos no amor e na prática de boas obras, nos admoestarmos, ou seja, nos advertirmos. Se a gente vê que um irmão está indo por um caminho que não é bom, nós precisamos admoestar esse irmão, nós precisamos ser admoestados, a gente precisa dessa sinceridade uns com os outros, dessa abertura, né? Que os outros nos digam, ó, amiga, irmã, isso não é legal. Ou, né, se a gente está chateado um com o outro, a gente precisa conversar, dialogar numa boa, falar, eu não gostei disso, né? Vamos conversar, nos admoestar. E aqui fala, ainda mais agora que o dia do Senhor se aproxima. O que é o dia do Senhor? Será que o dia do Senhor é simplesmente a volta de Jesus? A gente vê que tem um texto que diz que o dia do Senhor viria como ladrão. Será que um ladrão vem como Jesus vai vir nas nuvens? Com trombetas e tudo mais? Não, o dia do Senhor, nós podemos entender que o dia do Senhor vem antes, né? O dia do juízo, que a gente não vai saber quando a porta da graça vai se fechar. Ela vai vir como um ladrão, pode vir hoje e a gente não saber, a gente não perceber e a porta da graça se fechar para nós hoje. Então, nós estamos vivendo neste tempo do juízo e nós precisamos nos advertir, não é para passar a mão na cabeça, né? Se a gente vê que o nosso irmão está pecando, se a gente ama de verdade, imagina que o seu irmão de sangue está fazendo uma coisa que não é legal, está se envolvendo com más companhias, está se envolvendo, né, com práticas pecaminosas. Você vai ficar simplesmente fazendo de conta que você não está vendo? Se você ama aquele seu irmão e você está vendo que ele está indo para o buraco, você vai tentar divertir. E como irmãos, nós precisamos fazer isso uns com os outros. Amor não é ficar calado quando vê o outro correndo perigo, né? A gente tem que falar da forma certa, mas tem que falar, né? Oi, Cris. Desculpa, eu não sei porque aqui não aparece para mim para levantar a mãozinha. Então, desculpa te cortar, só queria comentar rapidinho, que lá no Desejado, nessa pergunta, fala lá no
50, ponto 5, né? Que ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção, né? E eu fico pensando em relação aqui ao nosso grupo, por exemplo, né? Porque Ellen White aconselha, né, que teremos prazer em falar a seu respeito, né, de Jesus, e ao falarmos uns com os outros em seu amor, nosso coração estará abrandado por influências divinas, à medida que nós conversamos, não como conversa jogada fora, né, mas com pensamentos e com conversas, reflexões a respeito de Cristo, aqui nós podemos ser uma bênção, umas para as outras, como você está falando agora, em relação a admoestar, com amor, né, ajudar, um conselho, ouvir. Também eu acho muito importante a gente também ter a escuta, né, pronta, né, para ouvir as nossas irmãs, nossos irmãos, e em oração, com pensamento em Cristo, sermos então uma bênção uns para com os outros. Então, eu queria dizer que este grupo para mim é uma bênção, e tem sido muito importante na minha vida e na minha família. Verdade. Obrigada, Cris. Esse texto aí que ela citou, está lá no Desejado, né? E lá também, nesse mesmo texto, diz que nós precisamos desses encontros, de nos congregarmos com os irmãos para sermos refrigerados e confortados pela palavra de Deus. Para nós sermos uma bênção mutuamente. A gente precisa da ajuda dos outros e nós precisamos ajudar os outros. Precisamos ser uma bênção uns para os outros. Né? Deus nos deu dons para cada um e Ele espera que nós usemos esses dons. Se a gente não usa os dons que Deus nos deu, e um dos dons espirituais é o aconselhamento, né? Por exemplo, se a gente não usa esses dons para Deus, a gente vai faltar algo, a gente não vai se sentir completo, né? A gente não vai se sentir útil, a gente precisa disso, né? Não só pelo outro, mas por nós também. Né? Nós somos edificados espiritualmente também quando nós ajudamos os outros. E como eu disse a Cris, também ter o coração abrandado por influências divinas. Pode falar, Rúbia. Sobre essa socialização também, é uma coisa que a gente tem experimentado aqui, receber pessoas, né, famílias aqui em casa, e como isso é gostoso também. A gente que mora um pouquinho mais afastado, as pessoas vêm para ficar, né, pelo menos 3 dias. E esse fim de semana, por exemplo, nós tivemos essa experiência, e nós ficamos aqui refletindo um pouco com essa família, e foi muito especial, né, muitos momentos juntos, de reflexão, de oração e socialização. E eu fiquei falando, né, com meu esposo, porque a família dele, eles tinham esse costume, né, de se encontrar em algumas datas especiais do ano, e eu sempre observava uma cunhada minha e falava, você se cansa tanto, você fica só na cozinha. E ela dizia, é um prazer, eu gosto, porque, tá todo mundo aqui. E ela ficava ali cozinhando, e a casa com aquele cheiro gostoso. E a gente ficou lembrando dessas coisas. E o meu esposo dizia assim, olha, quando ia gente lá para casa, eu ficava responsável pela limpeza. Então, eu acordava mais cedo, ia fazer um check, né, e tudo, e arrumava tudo. E na época que eu era adolescente, eu achava aquilo chato, porque tinha que acordar antes de todo mundo e tal. Mas agora eu lembro da vontade de chorar, porque era tão gostoso e estava todo mundo ali. Então a gente ficou lembrando disso, enquanto eu estava na cozinha, eu falei, gente, que prazer que é, né? Tem gente aqui, eu vou cozinhar mais, né? E assim, é tudo tão gostoso. Então esse servir também se torna algo tão gostoso, e eu lembrava sempre da minha cunhada, né? É tão gostoso estar na cozinha, nem que a gente fica mais tempo, mas aquele cheiro, né, de comida gostosa, né, de aquela conversa, aquela companhia, é tudo tão bom. Então, essa socialização e cristã, você tem sempre uma conversa ali. Então, sempre vinha alguém das visitas ajudar, e a gente tinha a oportunidade de conversar. E eu, né, assim, observei que a jovem que estava, uma das filhas, ela louvava a Deus o tempo todo. Então ela falava assim, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Ela estava tão empolgada com as comidas aqui da roça e tudo, e o tempo todo a gente estava louvando a Deus. E eu falei, que gostoso, né? Como é bom. Então, assim, não tem um cansaço, uma coisa ruim, porque tá cheio de gente, porque você tem que fazer isso ou aquilo. Então, é gostoso louvar a Deus juntos, e essa oportunidade que a gente tem, às vezes na igreja, às vezes assim em casa, em encontros como esse, nós precisamos louvar a Deus, aproveitar essa oportunidade como uma bênção realmente,
né, que ele nos proporciona. A socialização é algo muito gostoso. Nós, como seres humanos, assim, é raro ter alguém que não gosta, às vezes por algum problema, até, né, emocional, físico, mas nós gostamos disso, nós gostamos de estar junto, de falar, né, de participar dessa comunhão. E Deus, ele colocou isso em nós. E quando começou a pandemia, eu fiquei bem preocupada. E agora as pessoas, né, não podem, a gente não sabia o que podia, o que não podia, né? Foi algo assim, muito estranho. Mas Deus, ele tem nos dado oportunidades, né? Oportunidades, às vezes, de receber pessoas, de termos encontros assim, encontros na igreja. Então, nós precisamos aproveitar e louvar a Deus, aproveitar essas oportunidades para louvá-lo, para ver a bênção que ele nos dá de tantas coisas maravilhosas. E uma delas, compartilhar o que ele tem feito por nós. Verdade, Rúbia. É muito importante a gente participar desses encontros. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um texto do site, vocês estão vendo aí? No site EGW Writings. Dá para ver? Sim, aqui eu consigo ver. Esse texto aí eu não coloquei no guia. Está lá nesse livro Conselho sobre Educação, página 158, parágrafo 2. Aí fala um pouco sobre a socialização. Aqui está falando especificamente de alunos, né? Mas se aplica a qualquer situação. Então, aí diz que a sociabilidade cristã é, na verdade, bem pouco cultivada pelo povo de Deus. Este ramo de educação não deve ser negligenciado ou perdido de vista em nossas escolas e nas igrejas, no lar também, né? Então, a gente deve sempre lembrar que nós não somos átomos independentes, mas cada um é um fio que deve se unir a outros fios na composição de um tecido. Olha que interessante, né? Então, aí nesse texto, diz que nós precisamos da socialização cristã para desenvolvermos, traços de caráter. Então, é fácil a gente ser paciente quando a gente não tem contato com outras pessoas, né? Quando tem só você, ou só alguém, assim, que é parecido com você. Agora, quando você está ali na igreja, ou, né, em situações sociais, assim, e você se depara com pessoas diferentes, com defeitos de caráter dos outros, né, você termina muitas vezes se deparando com seus próprios defeitos de caráter, né, eu lembro de uma mãe uma vez estava me falando que o filhinho, o filho dela foi filho único acho que por uns 6 anos, mais ou menos, aí depois veio a irmãzinha, e antes ele era tranquilo, e ela não percebia certos defeitos de caráter, mas depois que veio a irmãzinha e eles começaram os atritos, né, ela começou a perceber alguns defeitos de caráter no menino, né, e aí ele ficava impaciente com a irmãzinha, às vezes, né, brigava com a irmãzinha, e aí a mãe falou para ele, e às vezes ele ficava até chateado, assim, né, como se não quisesse, ele falou assim para a mãe, antes de eu ter irmã, eu não brigava, assim, eu não, né, não agia assim. E aí a mãe falou, né, exatamente por isso que você precisava de uma irmã, para você perceber esses defeitos, né? E é bem isso que acontece com a gente precisa da socialização para desenvolver certos traços de caráter. E também, olha aqui, para nós nos tornarmos úteis e felizes. A socialização pode contribuir para, como eu falei, para nos sentirmos úteis e felizes também. E também, aqui embaixo, diz que mediante o contato social mútuo, os espíritos são polidos e refinados. Então, o atrito pode ser bom para polir, né, para nos refinar. Então, quando a gente está ali com outras pessoas próximas, corre o risco do atrito, né? Mas Deus quer nos polir, a gente tem que sempre lembrar que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, Ele pode transformar qualquer conflito, seja no seu lar, seja na igreja, em qualquer situação, Ele pode transformar aquilo em bênção. Se nós soubermos lidar com aquilo, né? De repente, um relacionamento, eu já passei por isso, e eu sei que outras pessoas já passaram por isso, depois de um conflito, por exemplo, um conflito conjugal, os cônjuges se unirem mais. Por quê?
porque buscaram a solução em Deus. Então, às vezes, naquele momento, é tão tenso, né, tão difícil, mas se a gente se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus usar aquilo ali para o nosso bem, depois a gente vai sair mais forte, né? Como diz lá em Jó, Deus sabe o nosso caminho e Ele nos prova para que nós saímos como ouro, né? Deus quer nos polir e a socialização ajuda nesse processo de polimento do nosso caráter, né? E aqui também diz, ó, que com a socialização, o intercâmbio, por meio do intercâmbio social, formam-se relações e amizades que dão em resultado certa unidade de coração e uma atmosfera de amor que agradam ao céu. Então, ali na igreja, né, por exemplo, nós podemos conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, que vai e nos unir aos nossos irmãos em amor, né, e produzir essa atmosfera de amor que agrada ao céu. Tem um outro texto também, quando vocês quiserem, eu coloco sempre eu tenho colocado a abreviatura, é só vocês digitarem aqui a abreviatura da referência, que vai aparecer. Vamos ver se aparece. Isso. Então, é um outro texto que você pode anotar e depois você pode ler na íntegra. O outro foi o CE 158.2 e esse é CC 101.1. É o livro Caminho a Cristo, página 101. Então, ali diz assim, ó, que Deus não quer que nós nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo a fim de nos consagrar a práticas de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração, a gente deve ter sim nosso momento com Deus, nossa hora tranquila, todo dia, sozinho, em silêncio, ali no monte da oração com Deus, mas precisamos fazer como Enoque, nos dividir entre o monte de oração e o convívio das multidões, como Cristo também. Aquele que não faz senão orar, então se a gente só vive para orar, imagina um monge, né, ele está ali, fica ali, não sei quanto tempo, né, só orando, 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 o que vai acontecer? Aqui diz que em breve, ou ele deixará de fazer as suas orações, porque aquilo não vai ter muito sentido mais, ou as suas orações vão se tornar formais e rotineiras. Uma simples reza, não é uma coisa assim do coração, não vai fazer sentido, né? Então, quando a gente se retira da convivência dos nossos irmãos, da esfera dos deveres cristãos, deixando de levar a nossa cruz, quando nós deixamos de trabalhar pelo Mestre, e como que a gente trabalha pelo Mestre? Na igreja, no contato com as pessoas, buscando levar pessoas a Cristo, né, com zelo, como Cristo trabalhou por nós nos privamos do objetivo essencial da oração. Então, a oração não é para a gente. Em primeiro lugar, a gente deveria praticar muito a oração intercessória, como a gente tem feito aqui na Escola do Mestre, né? É muito bom a gente poder orar pelos outros e ver o resultado dessas orações. Isso nos estimula, ó, as devoções, mas se a gente para de ter esses contatos, a gente deixa de ser estimulado às devoções e as nossas preces se tornam pessoais e egoístas. Você já presta atenção na sua oração, é muito importante a gente estar atento às nossas orações. Como tem sido o conteúdo das nossas orações? Será que a gente ora mais por nós, né, ou talvez só pelos nossos pedidos, ou a gente ora muito pelos outros, ou de repente só pelos outros que a gente até esquece de orar por nós, né? Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente começa a oração agradecendo, orando pelos outros, parece que os nossos problemas até somem, né? A gente até esquece. Às vezes a gente começa a oração para orar já aconteceu comigo. Comecei a orar, eu estava com o coração apertado, passando por problemas, mas aí eu falei, não, vou começar agradecendo, vou começar orando pelos outros, e depois, pelo que eu ia orar mesmo? A gente até esquece, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a socialização nos ajuda a ganhar almas para o Salvador, levar pessoas a Cristo, né? E também para que as verdades da sua palavra não percam seu vigor e importância para o nosso espírito, como está escrito aqui no segundo parágrafo da página 101. Aqui nesse texto também diz que o coração, quando a gente, com a socialização, nosso coração é iluminado e comovido pela santificadora influência da palavra de Deus. Aqui.
e ajuda para que nós não declinemos em espiritualidade. Tudo isso está falando com relação à socialização cristã. Ajuda também para que nós preenchemos aqui, ó, o lugar a que o Senhor nos designou. Deus tem uma missão para cada um de nós. A missão de ajudar os outros de alguma forma, para que nós tenhamos simpatia ou empatia pelos outros, e para que nós nos desenvolvamos e nos tornemos mais fortes para o serviço de Deus. Quanta coisa, né? Que importância que a socialização cristã tem, né? Alguém gostaria de comentar mais sobre essa pergunta? Se a gente passar para a próxima. Então, a socialização cristã realmente é muito importante. A gente, com esses textos aqui, a gente não dá para a gente ter dúvida, né, lendo esses textos. Mas a socialização também tem perigos, como a gente já comentou aqui. Quais são os perigos da socialização? Mesmo em eventos religiosos. Então, eu passei aí o texto do Desejado de Todas as Nações, né, como a gente viu, É perder Jesus de vista, né? Perder Jesus de vista. Esse é um dos perigos, como Assim aconteceu como com Maria e José. É. Isso mesmo, perder Jesus de vista. Como assim perder Jesus de vista? A gente acaba nos entretendo nas coisas seculares, né? Nossa socialização, e a gente perde Jesus de vista. A gente se afasta, né? Pode correr o risco, né? Uhum. A gente absorve as coisas mundanas. Creio que perder Jesus de vista seria a gente perder, assim, a sua presença, porque a gente sabe que dependendo de como, das nossas conversas, tem vários textos sobre isso, né, vocês podem pesquisar aí, mas dependendo das nossas conversas, dos nossos atos nesses eventos sociais, nós podemos afastar os anjos, o Espírito Santo, os anjos, o Espírito Santo, né, Cristo, não podem estar conosco se a gente tem certas atitudes, certas conversas. Então, esse é um dos perigos da socialização. Nós perdemos a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos que estão ali para nos proteger. E o que acontece, é uma coisa, eu sempre falo isso para as minhas filhas, né, se elas começam a discutir, se elas têm alguma atitude assim própria, reclamar, eu falo sempre para elas, filha, você sabe o que acontece, né? Quando a gente reclama, quando a gente briga, a gente afasta os anjos de Deus. Eles não conseguem, eles não podem, não tem como eles ficarem num ambiente onde tem briga, onde tem discussão. E o que acontece se os anjos de Deus se afastam da gente? A gente perde a proteção de Deus, porque são eles que nos protegem. E nós ficamos vulneráveis ao mal, aos anjos que não são de Deus, aos anjos do inimigo. Então, é muito importante a criança ter essa consciência e nós termos sempre essa consciência. Muitas vezes a gente cai em tentação, problemas, perigos acontecem com a gente, prejuízos. Por quê? Porque nós afastamos o Espírito Santo e os anjos de Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes. Isso é muito sério, a gente precisa tomar muito cuidado. Fala, Joyce. Bom dia. Bom dia. É porque às vezes a gente esquece, né, de se manter em vigia. Nós esquecemos de vigiar. Nós estamos, assim, às vezes no meio que a gente considera seguro, né, às vezes até nas congregações mesmo, nos congregando na igreja ou em eventos como congressos, as coisas assim, e aparentemente estamos num lugar seguro, com as pessoas da mesma fé, muitas vezes, com amigos que a gente gosta, e a gente esquece de vigiar. Na verdade, Satanás, ele não esquece um minuto de nos atacar, né? Ele está sempre lá, ele é um leão furioso, ele está em derredor. E ele entra também nesses lugares justamente pelos pontos que a Marília destacou, né? Às vezes tem pessoas ali que não estão com espírito de oração, nós mesmos, e a gente permite, né, que Satanás esteja ali, né? E a gente esquece de vigiar por causa da segurança, entre aspas, que o lugar nos dá. E aí vem as conversas e a gente nem percebe que estamos nos distanciando de Cristo, que a gente está perdendo Cristo de vista. Quando a gente, às vezes, chega em casa ou para refletir, ou na hora da oração, é que a gente fala, poxa vida, né? Olha o que eu fiz. A gente põe a mão na consciência. Parece que é uma coisa, assim,
que a gente não percebe muitas vezes, porque nós não vigiamos, né? E um soldado desperta é aquele soldado que vigia, não pode deixar de vigiar, né? Vigiar e orar o tempo todo, essa é a nossa recomendação. E às vezes a gente não consegue ficar a postos, né? O tempo todo, e é um problema. Verdade. Você estava falando aí, eu estava lembrando da história das serpentes no deserto. Vocês lembram da história das serpentes no deserto? Por que será que não tinha serpentes no deserto até aquele momento que elas começaram a atacar? Sim, existia. No deserto tem serpente por todo lado. Mas os anjos, Deus estava protegendo o povo. E enquanto eles foram fiéis, Deus pôde proteger. E as serpentes não se aproximavam, não faziam mal para eles. Eles tinham a coluna de fogo, tinham a nuvem que os protegia do sol, do frio. Mas quando que essa proteção saiu? Quando eles começaram a reclamar, a reclamação foi o principal, né? Eles reclamavam que não tinham água, reclamavam que não tinha comida, reclamavam de tudo. Começaram a desconfiar de Deus, de Moisés, a serem incrédulos. Será que isso não tem acontecido no nosso lar? E eu moro no campo, né? E houve uma época assim que a gente estava passando por uma série de problemas, muitas dificuldades. E começaram a aparecer serpentes muito perto da nossa casa, chegaram a entrar na nossa casa. E foi um período assim que entraram algumas vezes, né? Não foi mais de uma vez. E eu ficava incomodada, eu ficava pensando, gente, mas por que, né? Que isso está acontecendo? E aí eu lembrei dessa história. E eu comecei a pensar, Senhor, é por causa de alguma atitude nossa, nós estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, por isso que elas estão chegando tão perto de nós. E eu lembro que isso fez assim eu parar, pensar, refletir, né, a reavaliar nossas atitudes. E eu lembrei muito dessa história. Depois, graças a Deus, elas sumiram, se afastaram, né, foram lá longe. Sempre tem, né, a gente que mora no campo, a gente sabe que tem por aí no mato. Mas entrar na nossa própria casa, né, é assustador. Então, mas às vezes a gente tem tanto medo de cobra, as pessoas falam, tenho medo de mudar para o campo por causa das cobras, por causa das aranhas, mas na Bíblia está escrito assim que nós deveríamos ter mais medo daquilo que mata a alma do que aquilo que mata o corpo. Às vezes a gente tem mais medo de cobra do que da nossa língua venenosa, que pode matar alguém, matar espiritualmente. Está escrito que nós não devemos matar, não matarás. Mas aí Jesus veio e esclareceu isso, falou, não matar não é só você pegar uma faca e tirar a vida da pessoa. Quando você odeia uma pessoa, quando você fala mal de outro, se a gente fofoca, a gente está matando. Se a gente sai por aí falando mal do irmão, a gente está matando. A gente está transgredindo esse mandamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Quando em eventos sociais, é muito comum, mesmo entre irmãos de igreja, a fofoca. Às vezes, está falando ali por brincadeira, né? Zombaria, tá errado. Não pode existir esse tipo de coisa entre irmãos. Diga, Leilani. Só concluindo aqui, o que eu ia falar, desculpa, eu falei que às vezes a gente não percebe, né, que a gente está indo por um caminho, e às vezes a gente percebe, e em nome da socialização, a gente permanece nesse caminho, sabe? Já aconteceu de vezes a gente perceber, comigo mesmo, já perceber que estava desandando para uma coisa que não deveria, e em nome da socialização ali, para não cortar a pessoa, para não ficar um clima ruim, sem saber o que fazer, a gente acaba indo também, sabe? Então, deliberadamente, né, com a razão ali, operando, o Espírito Santo falando, a gente, às vezes, opta por manter ali aquele momento e se desconecta deliberadamente de Cristo, né, por vontade própria de Cristo. Isso é terrível e é difícil a gente saber como sair, às vezes, de uma saia justa. Às vezes, eu fico pensando como sair de uma situação dessa. Quando a gente vê que a coisa está indo para um lado que não deveria, o que a gente faz nessa situação? Porque aí, às vezes, você pode passar por chata, né? Tantas coisas podem acontecer, a pessoa pode ter uma má impressão. Então, o que você faz ali na hora, né? Congela? Faz o quê, né? Na semana passada eu comentei que já aconteceu de eu estar numa rodinha. Hoje em dia, às vezes, eu até consigo. Mas teve uma época que eu não conseguia me afastar. Né? Então, eu via que a conversa estava inapropriada, as atitudes ali estavam inapropriadas e eu não conseguia sair.
E às vezes ainda fica como, acho que a Ruby até comentou, né, sobre rir. Às vezes você não tá achando engraçado, mas você ri para não perder o amigo, sabe? E você se torna cúmplice daquilo, né? Se você tá agindo da mesma forma. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então hoje em dia, né, ainda é difícil para mim, mas às vezes eu saio assim de fininho, se eu vejo que, né, o rumo da prosa está indo para um lado assim que não é bom, eu saio de fininho. E eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer, né? Ou tentar mudar. Aqueles que não são muito tímidos, como eu, né? Já sabem, tem o dom assim de controlar ali a conversa, simplesmente puxar um outro assunto, né? Aí já é mais difícil, mas eu creio que é o que a gente precisaria fazer. Leilane. Tem duas coisas rápidas em relação à socialização. É, eu fiquei pensando que, às vezes, a gente está entre irmãos da igreja e ainda assim não tem coragem de puxar o assunto, porque a gente pode tentar guiar. Isso que você está falando, às vezes, é difícil, né, Marili, de você mudar o rumo da conversa. Mas você puxa, fala, nossa, ali tal coisa, fala de um livro que você leu. Não precisa ser o chatão que vai recitar o verso bíblico no meio do. Aí não dá, aí você vai realmente perder as pessoas, por mais da igreja que sejam. Mas assim, puxa, fala de uma notícia, fala de um livro que você leu, sabe? Muda o rumo. E é muito interessante como às vezes você puxa até realmente para algo citando mesmo alguma coisa muito interessante sobre a vida de Jesus, alguma coisa muito, muito cristocêntrica, e você vê que todo mundo estava afim de falar daquilo, e todo mundo tem alguma coisa para contribuir, mas ninguém tinha coragem de mudar o rumo da coisa, entendeu? Às vezes é uma pessoa só no grupo, que não está ali muito conectada, mas assim, todo mundo estava com aquela vontade de mudar o rumo da conversa, sabe? Isso é muito interessante. Outra coisa é que eu, enfim, por a vida, né, eu tenho muita convivência no meio de pessoas não adventistas. Eu sou a 7ª geração de adventistas de um lado da minha família. Do outro tem de tudo. Todo tipo de religião, todo tipo de comportamento, todo tipo de gente, todo tipo de brasileiro, inclusive de regiões do Brasil. Então, assim, você tem que aprender a conviver. Então, assim, um lado alemão, outro lado do Nordeste. Então, assim, é uma mistura de cultura e assim, desde muito criança eu aprendi assim, com muito jeito, sabe? Assim, eu queria falar uma coisa aqui entre os primos, queria falar uma coisa aqui entre os tios, e colocar, sabe, o que eu penso. E na hora você fica sem graça, o coração acelera, chega até a suar, né? Você fala, ai, que vontade de sair daqui agora. Você perde até a vontade de estar ali com eles, parece que as pessoas estão só educadinhas ali com você. Depois você descobre que, na verdade, o que você falou foi muito interessante para um, o outro veio te mandar uma mensagem, o outro fala que foi muito bom que você falou aquilo. E é isso, assim, sabe? Quando você mantém nesse foco, coisas boas sempre vão vir. E a última coisa, recentemente eu compartilhei, bobeira, assim, compartilhei um videozinho muito rápido, não sei o que me deu, eu não sou de fazer isso, mas eu fiquei com aquilo, assim, por umas 3 vezes me veio. A vontade de compartilhar um negócio nos stories, no Insta, fazia tempo que eu não compartilhava. Compartilhei. E a maior parte no começo, a maior parte das pessoas no meu Insta eram de colegas de trabalho. Eu sou publicitária, eu nunca trabalhei na obra, eu sempre trabalhei em agência de publicidade. Então, meu convívio é com realmente assim, pessoas de todo tipo. E muita gente que não tem contato com a Bíblia, ou não quer mesmo. E, assim, eu fiquei assustada com a quantidade de gente que me mandou mensagem direto depois em box. E, assim, abrindo o coração, e todo mundo desabafando. A gente sabe que tá todo mundo vivendo no limite emocional hoje em dia. Mas, assim, gente que eu nunca imaginava. Quando eu tive burnout, eu tô de licença, ninguém sabe, você é a primeira pessoa que eu tô falando. Eu tô assim, eu tô assado, aconteceu isso com minha filha, aconteceu, eu de ficar 1 hora, a pessoa pediu pra falar comigo pelo Zoom, eu ficar 1 hora contando o que eu tô lendo no Desejado, abri o Desejado pra pessoa, enquanto a pessoa fumava charuto, a pessoa fumou uns 4 charutos, enquanto eu falava do Desejado, mostrava na Bíblia. E assim, quando terminou tudo, eu falei assim, parece que eu tô sonhando até. Foi tudo muito rápido, compartilhar um videozinho, um monte de gente vindo conversar, a quantidade de conteúdo que eu, inclusive, fui buscar para ajudar as pessoas, para eu não errar, né, para eu não citar nada errado, fui revisitar alguns textos. Então é isso, assim, na parte de socialização, na hora que vier aquela vontade, Senhor, me ajuda agora, porque agora eu vou falar. E o restante Deus completa, né? Muito bom, Leilane. É verdade, a gente tem que ser intencional, né, Leilane?
A gente está sempre, a gente tem que ter sempre em mente que mais do que uma publicitária, mais do que uma editora, tradutora, não sei qual que é a profissão de cada um aqui. Em primeiro lugar, nós somos missionários. Eu gosto de pensar assim que nós somos missionários, que eu sou assim uma missionária disfarçada de editora, digamos, né? Então, a nossa missão... Desculpa, mas é interessante como isso, na minha vida, só veio forte, com confiança, depois que eu me tornei mãe. Né? Antes eu tinha noção disso, mas eu era mais tímida, mais retraída, mais, assim, não quero ser vista como fanática, não quero ser porque eu vou criar bloqueio. Eu sei que eu vou criar bloqueio, então, às vezes, eu não sabia mesmo como. E até por estar afastada, às vezes, né, de Deus, então eu não tinha o Espírito Santo, assim, constantemente sensível ao que falar naquele momento. Hoje, por ter um contato, né, mais ininterrupto com Deus, eu não sofro mais tanto de o que eu vou falar, o que eu vou fazer. É natural. Você já, como a situação está começando, você já sabe até como resolver aquilo dali, entendeu? Ou algumas formas, às vezes você tem mais de uma opção ali de contornar aquele assunto, de trazer a pessoa para outra coisa, mudar o foco. Mas a maternidade, na minha vida, assim, foi transformada. Eu não tenho dúvidas de que a maternidade veio para realmente me salvar. Eu gosto muito de um termo que Ellen White usa, que é ousadia santa. Então, se vocês pesquisarem esse termo, essa palavra-chave lá no aplicativo, EGW Writing, vocês vão encontrar cada texto e da importância de que nós precisamos ter ou essa ousadia, essa coragem de falar certas coisas no momento certo, né? No momento certo, mas falar, não ter medo, né? De agir. Tá sempre assim procurando o momento de falar algumas coisas, né? De apresentar a verdade, de salvar. Tem outro texto de Ellen White que diz assim que em todos os contatos sociais que a gente tem, todos, por mais curtos que seja, de repente um contato assim de você ter, eu morava em apartamento uma época. Tinha pessoas que a gente só via assim no elevador. E eu li na época que eu morava no apartamento, eu li esse texto. E eu fiquei pensando, nossa, que lá esse texto diz que a gente deve causar algum impacto, a gente tem que causar na vida da pessoa, mesmo que a gente cruze rapidamente com aquela pessoa. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que eu encontrava no elevador, falei, gente, como que eu posso causar impacto na vida daquela pessoa, né? Porque o elevador é uma situação, às vezes, constrangedora. Você sobe mudo, desce mudo, ali não sabe muito o que falar, né? Mas a gente tem que ser intencional, pensar nessa situação do elevador, como que eu posso, de alguma forma, alcançar aquela pessoa para Cristo, né? A Charlene Marili, Oi. Desculpa. Mas no meio empresarial tem a questão do elevador pitch, né? Que é você estar preparado para falar. Se o CEO da empresa entra, você está lá no elevador. Você trabalha no quinto andar, o dono da empresa trabalha lá no 10º. Sabe? Você no 10º, ele no quinto. Acontece, você está descendo, ele entra. Você só tem do quinto andar até o térreo. É a tua chance. Você só tem uma chance para falar com o dono da empresa que você nunca mais vai encontrar, empresa grande. Então, assim, você tem que ter, isso é uma coisa muito presente no mundo empresarial, você sempre tem que ter vários tipos de discursos prontos para você causar impacto, entendeu? Se você encontrar o dono da empresa, você encontra o cliente, dependendo das pessoas que você encontra, e você tem isso decorado, palavra por palavra, para quando acontecer você não entrar em pânico. E é isso, também na questão de falar do evangelho, né? Testemunhar. Olha aí que legal. É bem isso mesmo. A Charlene queria falar, né, Charlene? Tava com a mãozinha levantada, até cansou, debaixou a mão. Coitada. Quer falar ainda? Sim, bom dia a todos. Bom dia. Essa questão de socialização, para mim, ela é um pouco complicada. Na igreja, então, porque aqui na igreja, no meio dos irmãos, eu me sinto um pouco que excluída, assim, porque a gente é meio a fanática do grupo, entendeu? Porque sábado agora teve um Junta Panelas, e no Junta Panelas teve um alimento com origem animal, e eu questionei, eu falei, por que a gente não tenta melhorar esse cardápio? Nós somos o povo da Bíblia, nós temos que botar para em frente sobre a reforma de saúde. Foi assim, o povo ficou tudo com a cara mesmo. E eu senti que na hora do almoço, eu fiquei mais pro canto, assim, com meus filhos, né? E sempre que eu vejo também
nas festas de aniversário, assim, dos irmãos da igreja das crianças, eu e meus filhos nunca somos convidados. Eu acho que por causa dessa parte que eu sou meio que falo, sabe? Só que assim, é que nem a Marília acabou de falar, aquela ousadia santa, eu não falo para como é que se diz, deixar ninguém sem graça. Eu tento falar da melhor forma, tento passar o que é ensinado para a gente, espírito de profecia, reforma de saúde, de modéstia cristã, só que, na verdade, você não consegue ser tão sociável porque você tem uma opinião, entendeu? E, no caso, isso não sou eu, a minha filha de 10 anos já tem esse problema também. Já tem o grupinho da igreja ali das meninas que já não chamam ela, não. Ela disse, eu já acostumei, vou ficar aqui perto da senhora mesmo. Ela tem mais assunto com os adultos do que com as meninas da faixa etária dela, né? Justamente por causa dessa socialização que é meio complicada. Somos fanáticos, assim, vamos dizer. Era isso. No próximo capítulo do Desejados de Todas as Nações, a gente vai abordar um pouco melhor essa questão, como lidar, né, como agir nessas situações. Quando existe oposição, né, diferenças de comportamento, quando a gente é questionado, ou quando falar, né, como que Jesus agia. Então, a gente vai ver ali no capítulo que ele sempre apresentava o está escrito, desde menino, desde criança. Mas ele sabia o momento certo de falar, né? Então, esse é o nosso desafio. A gente está ali constantemente conectados ao Espírito Santo para ele nos dizer. Pode ser que ele fale para a gente, não é porque a gente tem uma verdade assim importante para compartilhar que a gente pode falar em qualquer situação. Não estou dizendo que você não deveria falar nessa situação. É uma coisa muito pessoal, a gente não deve julgar os outros, né? Mas a gente tem que ter essa conexão com o Espírito Santo, porque Deus pode falar, pode ser uma mesma coisa, mas dependendo do ambiente, da situação, Deus pode falar para a gente falar numa situação e para a gente calar em outra situação. Então, não tem uma regra, né, quanto a isso. Mas no próximo capítulo a gente vai abordar melhor essa questão. Aí a gente pode, complementando aí o que a Charlene falou, mas realmente é um desafio. Nós que estamos buscando essas reformas todas na vida, reforma de saúde e tudo mais, mesmo que a gente fique de boca fechada, a gente vai causar oposição em certas situações. Porque as pessoas, era como Jesus, como aconteceu com Jesus. As pessoas se sentem mal, muitas vezes, só com a nossa presença. Mesmo que a gente não fale nada, a pessoa pode se sentir mal, como se sentiam com a presença de Jesus. Quem queria permanecer no pecado se sentia mal com a presença de Jesus, incomodava. Parecia que só a presença dele já estava reprovando o pecado. E isso vai acontecer com a gente, com nós que somos cristãos, né? Mas no próximo capítulo a gente pode continuar essa discussão. Nosso tempo está acabando, nós temos aqui 5 minutinhos para concluir. Temos 2 pessoas aí para comentar. Então, os últimos 2 comentários e a gente vai continuar esse assunto ainda, porque é um assunto muito importante, acho que a gente não precisa ter pressa. A gente tem ainda as perguntas 15 e 16, né? E só antes de passar a palavra para vocês, teve uma pergunta aqui: como posso me socializar ao mesmo tempo me manter em Jesus? Eu creio com diversas pessoas, né? E ao mesmo tempo me manter em Jesus. Na pergunta 16, na próxima semana, a gente vai responder essa pergunta aí, tá bom? A Estela perguntou: tem um limite para socialização? Eu creio que sim. Acho que também na próxima semana a gente vai responder essa pergunta melhor aí. Eu creio que tem um limite, sim. A Ju perguntou: tem alguma referência sobre esse afastamento dos anjos? Tem. Não tenho aqui em mãos, mas posso procurar e passar lá no grupo do Telegram depois. Vou procurar aqui, tá bom? Então, os últimos comentários aí para a gente concluir em 5 minutos. A Rauana primeiro, depois a Fê, depois a Maria. Eloy. Pode falar, Rauana. Bom dia, meninos. Desculpa o cabelo, viu? Eu não queria ligar o vídeo, mas eu já estou adiantando do jejum das meninas. Bom dia para vocês. Estão me ouvindo? Estamos. Eu só queria comentar algo que eu achei bem interessante que tu falou dessa ousadia santa, né? Porque eu lembro uma vez uma experiência que tocou muito meu esposo, de um senhor que nós fazíamos um curso em Minas Gerais, e ele foi dar aula pra gente de saúde, e daí ele foi pregar numa igreja, e meu esposo estava levando ele para essa igreja. E aí no caminho ele se interessou, ele viu
um homem que estava mexendo lá com a agricultura, e ele viu que ele tinha um método de sombreiro das plantas que ele achou muito interessante. E ele pediu pro meu esposo parar, que o homem usava rede de pesca, eu acho, para fazer o sombreiro, uma coisa assim. E aí ele perguntou sobre o sombreiro, o homem conversou com ele e tudo. E aí, no fim da conversa, ele é um senhorzinho, ele é muito querido, uma pessoa muito especial, assim. E aí ele perguntou assim pro homem, e escuta, ele fez assim, você está se preparando para a volta do Senhor Jesus? Do nada, sabe? Ele trouxe aquela pergunta assim, do nada. E que até meu esposo ficou assim, constrangido, porque ele é uma pessoa muito tímida, sabe? Hoje ele é um pouco mais extrovertido, assim, normalmente eu que sou mais extrovertida da relação, mas ele é mais tímido, mais fechado e mais discreto, né? E ele ficou assim, na hora, aquilo tocou muito ele também. Porque ele falou assim, ó, eu não tenho eu queria essa ousadia, sabe? Eu queria conseguir chegar nas pessoas. E o homem ficou assim chocado na hora, o homem que recebeu a pergunta. E aí, a partir daí, ele conseguiu desenrolar um pequeno estudo bíblico com o homem ali em 5 minutos, sabe? Então, foi uma oportunidade que o homem teve de, quem sabe, conhecer a volta de Jesus e, posteriormente, quem sabe, de procurar, né? Aí ele falou sobre a Novo Tempo para o homem, deu um site ali que tinha os estudos bíblicos, sabe, tudo. E tudo isso em 5 minutos, sabe? Foi impressionante. Ele nunca mais vai ver o homem na vida. Eu acho que deve ter sido esse o pensamento dele, né? Nunca mais vou ver ele na vida. Quem sabe é a última oportunidade que ele vai ter, que eu posso ter de pregar para ele. E isso me chocou muito, sabe? Então, claro que é diferente, assim, no dia a dia, da gente convivendo com as pessoas, com o vizinho, né? Devagarinho a gente vai mostrando até através da nossa vida, como você disse, Marília, ajudando os vizinhos, sabe? A maneira como você trata os seus filhos, eles notam. Bom dia, meu amor. Eles notam, mas eu achei muito interessante isso. E isso é uma coisa que a gente podia pedir para Deus. Que nem você falou, a oportunidade certa. Senhor, é assim que eu devo agir dessa maneira? Porque Jesus tinha a palavra, que nem você disse, Jesus tinha a palavra certa no momento certo para Nicodemos. Ele chegou assim na lata, sabe? Ele falou assim, ó, você tem que nascer de novo, entendeu? Quem sabe aquela era a última oportunidade que teria para Nicodemos. Então Jesus sempre tinha a palavra certa no momento certo. Ele sabia o momento que ele tinha que agir com mais calma, com mais cautela, e o momento que ele tinha que dar a palavra final, assim, né? Ou você aceita agora ou você não aceita. Então, que Deus, isso eu acho que é só a gente sendo guiado realmente pelo Espírito de Deus, não vem de nós. É Deus quem vai dar o momento certo, que a gente deve agir dessa maneira. É só isso. Verdade, Rauana. A gente perde muita oportunidade esperando chegar a oportunidade, né? Às vezes a gente está tendo a oportunidade e não percebe. A oportunidade vai embora, passou. Eu tenho uma amiga que diz assim que ela tem um amigo africano que ele não precisa de gancho assim para falar. Ele fala do nada mesmo. Não sei se tem a ver com a nossa cultura brasileira, né? Mas diz que ele é assim, ele chega do nada e fala sobre a Bíblia, sobre Deus. Acho que a gente precisa mais disso, né? Fê? Sim. Oi, meninas. Eu me lembrei de duas coisas aqui, enquanto a gente estava falando sobre essa questão de ser diferente, né, na socialização. Eu lembro quando Deus começou a operar várias reformas na nossa vida, na nossa família, que a gente foi ficando diferente de amigos com os quais a gente tinha crescido, né? Você tem toda uma história com aquelas pessoas e parece que elas não te conhecem mais. E você também começa a não se sentir tão à vontade em algumas situações. E uma coisa que Deus me mostrou é que, primeiro, a gente tem que ser luz onde a gente estiver. E não estamos ali para julgar as pessoas. Então, a gente tem que agir e os frutos vão ser vistos e as pessoas que quiserem aceitar aquilo vão aceitar. E o Espírito Santo faz o trabalho dele. E a segunda coisa é que a gente não precisa ser amigo no coletivo. Funcionou muito para a gente dividir esses amigos e manter essa amizade no individual. Então, um determinado casal, às vezes, no meio daquele grupo todo, eles se deixavam levar pelo grupo, mas no individual, muitas vezes eles nos pediam conselho com relação à educação dos filhos deles, com relação ao regime de saúde, coisas que talvez no meio de todo mundo a pessoa se sentia um pouco intimidada por querer ser diferente também, sabe? Então, são duas coisas que Deus mostrou pra gente. E a terceira é que, embora a gente tenha perdido esses amigos no coletivo, Deus nos deu outros, né? Deus está nos dando a escola do mestre para mães. Então, Deus não nos desampara. Ele nos completa naquilo que, se a gente está no caminho certo, ele é estreito. Mas com Jesus, ele é perfeito. Verdade. A Maria Eloy disse que ia entrar no ônibus e que provavelmente não ia conseguir comentar. Ela até abaixou a mãozinha, acho que não vai dar para ela comentar. Mas concluindo, então,
só por Deus, né, para a gente ter essa sensibilidade. O Espírito Santo pode nos dar essa sensibilidade, essa percepção. Não é tem coisa que, como a Fê falou, tem coisa que a gente pode falar no coletivo, tem coisa que é só no privado, né? Tá escrito, como acho que até já comentei aqui, que Jesus falava com Judas de um jeito, com Pedro de outro jeito, porque eles tinham temperamentos diferentes. Então a gente tem que desenvolver essa sensibilidade no nosso lar, né? Então a gente tem às vezes alguma coisa para falar com o marido e ele chega do trabalho cansado, a gente já despeja aquele monte de problema no ouvido do esposo, né? Talvez são coisas para serem faladas, mas não naquele momento. Então a gente tem que ter essa sensibilidade com os filhos. Com um a gente tem que falar de um jeito, com o outro talvez a gente tenha que falar de outro jeito, né? Então, que Deus nos ajude a ter essa percepção e usar todos os nossos contatos sociais para levar pessoas a Cristo, ter sempre isso em mente, né? E que esses nossos contatos sociais também sirvam para nos edificar espiritualmente, né? Vamos fazer uma oração para a gente concluir? E na próxima terça-feira nós temos aí mais um estudo sobre socialização. Não percam. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos porque Tu és um Deus que personaliza. O Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos perdoa. Tantas vezes já erramos nos nossos contatos sociais, mas muito obrigada porque o Senhor nos perdoa e porque o Senhor nos deu exemplo quando esteve aqui nesta terra, de como nos relacionar com as pessoas, de como agirmos em cada situação, com cada tipo de pessoa. Nos dá, Senhor, essa sensibilidade, essa percepção. Sabemos que isso só vem através do Teu Santo Espírito. Por isso pedimos, clamamos pelo derramamento do Teu Santo Espírito. Não há nada que nós precisemos mais do que isso. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós, sobre cada mãe aqui, sobre cada família, o Teu Santo Espírito, que os nossos contatos sociais, os nossos relacionamentos possam contribuir para a edificação de outras pessoas e também para a nossa própria edificação espiritual. Permanece, Senhor, conosco no restante deste dia. Nos ajude a tomarmos cuidado com cada palavra, com cada pensamento, com cada atitude, tendo sempre em mente que tudo o que fazemos deve ser para a Tua glória somente. Seja conosco agora na Escola Doméstica para Crianças, que o Senhor esteja com a Valéria, inspirando, capacitando, isso a cada criança, que cada criança possa imitar o menino Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Bom dia para todas. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção.
assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino.